Então, a Renata Luzzi coloca, você poderia falar sobre as dimensões paralelas? Bom assunto. Que falou brevemente no canal do Carlos, algo que não seguiu no passado, mas segue ocorrendo em outra dimensão. Bom, vamos lá, realidades paralelas, olha que coisa interessante. Vou dar uma explicação, que eu dou isso até em conteúdo de curso, tá? Mas vou trazer aqui pra gente, que eu acho extremamente importante e interessante falar. Olha como acontece. Vou dar um exemplo, eu vou contar uma metáfora, é uma forma metafórica, porque eu gosto de dar essas metáforas que eu acho que fica mais fácil de eu conseguir trazer didática e de ficar fácil a compreensão, tá? Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo, eu vou colocar aqui. A Renata, ela é um ser que está fazendo uma experiência, mas ela pertence a uma mônada. A gente chama de essência, mônada, né? Que seria um quantitativo maior da existência dela. Essa mônada da Rê, quando decide fazer a experiência fractalizada na Terra, eu vou falar só da Terra, tá? Não vou nem incluir outros universos, tá bom? Para ficar mais simples para nós. Quando a mônada da Renata, a essência coletiva da Rê, decidiu fazer, ela já tem um alinhamento com aquilo que é a Terra, tá? Porque a gente tem que lembrar uma coisa, a Terra é uma consciência, ela é viva também. O que a gente sugere é que ela seria uma mônada fazendo a sua experiência de dentro para fora, tá? Ela parte do seu centro para a superfície na sua experiência. Então, existe um acordo aqui entre mônadas, tá? A programação humana acorda com a mônada da Terra para fazer a experiência. Então, a mônada da Rê, estou dando você como exemplo, tá, Rê? Mas é só porque você fez a pergunta, entenda que só estou te usando aqui como exemplo. A mônada da Rê, ela faz o cálculo, ela olha aqui para a Terra e fala assim, deixa eu ver quantas temporadas a Terra tem. Eu brinco assim, tá? Mas é brincadeira, é metáfora. Vamos supor que a Terra tenha 10 temporadas, de 25 mil anos cada temporada. Nós estamos na 6ª. A Terra, a mônada, ela faz, olha, lá embaixo tem 10 temporadas, não é que tem 10 temporadas? Quantos fractais eu quero gerar para cumprir minha programação? Porque a programação está lá na mônada, tá? A mônada sabe a programação que tem que cumprir para poder exercer sua multiplicidade de experiências, a sua bagagem, para que ela mude de fase. E tudo é que nem videogame, tá? O negócio muda de fase. Ela ganha consciência e ela atua de uma outra forma, vai gerar outras experiências, talvez corpos mais complexos do que fractalização em vasos biológicos como o nosso. Mas, enfim, é uma outra pegada, para a gente não estender. Então, ela olha aqui e fala, tem 10 temporadas. Vamos supor, e é só um exemplo, que a mônada da Rê olhou aqui e falou assim, nessas 10 temporadas eu vou gerar umas 220 fractalizações da Rê, do que seria Renatas, homens, mulheres, tá? E eu vou distribuir isso nas linhas temporais lá da Terra. Por que a Terra tem o que a gente chama de linha temporal? Tem coisas associadas aqui à própria dimensão, à física da dimensão, e também a gravidade. A gravidade, ela aterra o humano. E ela proporciona que o movimento da materialidade use um valor energético muito grande. Então, esse valor energético que é aplicado, ele dá uma resultante muito grande. É um sistema retroalimentado. A Terra também depende da energia das consciências dos seres vivos que estão fazendo, vivos que eu estou falando não é só nós, tá? Dos seres que estão fazendo a experiência. E quanto mais denso, mais movimento, mais energia. Então, existe um acordo aqui. Então, a Rê está lá, né, aterrada. Aliás, a mônada da Rê olha lá e fala, tá, tem 10 temporadas. Bom, fazer o seguinte, eu vou colocar na linha temporal aqui, vou distribuir quantos fractais, e uma delas é a Renata, nós vamos distribuir. Vamos supor que ele calculou 220. Eu preciso de 220 fractais aqui para poder fazer essa experiência e concluir a programação. Beleza. Só que o computador quântico da Rê, que é a mônada, calcula e fala assim, lascou. Porque eu olhei direitinho aqui a programação, eu precisava muito mais que 220 para a temporada aí. Só que na programação da Terra, como um quantum, o que seria ali, por exemplo, o que a gente poderia dizer, que a Terra também ela tem um valor lá de consciências e ela já tem o cálculo de quanto tempo cada consciência existe. Isso aqui é difícil para a gente entender, tá? Mas ela existe isso nela. E quantos seres e qual tempo que esses seres têm. Aí aquilo que é o calculador da Terra fala assim, não, mônada, só tem 220 vezes mesmo. Aí a mônada fala assim, lascou, porque eu preciso de mais. Aí o computador cósmico fala assim, fica tranquila, eu vou dar um jeito nesse negócio. Eu vou replicar isso lateralizado. Porque se tem programação,
A Renata, que é um fractal, e todos os outros fractais, ela vai seguir um programa. Só que dentro da programação da Renata, e usando a Renata novamente como exemplo, a Renata tem uma programação. Cada escolha que a Renata faz se alinha ou não à programação dela, mas gera possibilidades que não foram cumpridas. Ou seja, para cada programação da Renata, tem uma série de aquilo que a gente chama de possibilidades que a Renata pode escolher, porque tem que dar para a Renata livre escolha, que era uma lei que foi colocada aqui. A galera que mexeu nesse grande laboratório de experiência colocou essa regra, que o ser que tá experimentando, ele tem escolha. Só que como que você gera escolha num sistema pré-programado? Ah, já sei. Você dá possibilidades perto de uma originalidade. Vou dar um exemplo. Vamos supor que nós tenhamos que hoje ir para... Eu estou em São Paulo e tenho que ir para o Rio. Eu posso ir a pé, de avião, de carro, eu posso ir de bicicleta, são possibilidades. E o que eu vou fazer também nesse trânsito, vamos supor que eu escolhi de carro. Eu escolhi de carro, mas eu posso parar numa cidade que eu gostei e ficar por um tempo lá. E demorar até chegar no Rio. Como eu posso também desviar a rota. Porque eu posso. Mas a minha programação precisa ser cumprida. Uma hora ou outra eu tenho que chegar no Rio. Mas são muitas as variantes para cumprir. Mas se eu escolhi de carro, e quais as outras possibilidades? O que aconteceu? Não existe desperdício de energia no universo. Você já viram o universo desperdiçar energia? Tudo tem uma função, tem um porquê. Dando exemplo, recentemente descobriu que alguns órgãos que eram considerados que não apêndice, que era considerado nada, ele tem uma função extraordinária no corpo, com a relação hormonal. Ou seja, nós não temos desperdício de energia. E o universo não faz esse negócio de desperdício de energia, porque energia é uma moeda muito cara. Então, uma moeda do universo, tá? Então, a Terra, ou melhor, desculpa, o computador cósmico, ela fala assim, fica tranquila, Mônada, deixa pra mim, porque a gente não pode desperdiçar energia. Então, eu vou gerar um espelhamento em lateral, trazendo as possibilidades, o que a gente chama de lateralidade ou camadas, né, paralelas, para poder cumprir também a quantidade de possibilidades, dando a você a bagagem que você precisa. Porque para a Mono, da experiência aterrada, física, não física, ela entra na conta. Então, para ela, tá ótimo se não for. Ela não tá nem aí se você está cumprindo isso fisicamente aterrado, ou etéreo, ou holográfico. E ela considera como valor. E isso é bom também, porque gera o aproveitamento de todo esse valor investido energético. Então sai todo mundo ganhando, tá? Realidades paralelas têm a ver com isso. Eu estou falando só da Terra, porque a gente tem do universo. A coisa é muito maior. Vocês conseguem imaginar o tamanho do cálculo disso, né? Por isso que se fala muito do estado infinito. Não é que é infinito. As possibilidades, elas existem numa matemática que está dentro de um estado finito. Mas é um cálculo que eu e você, e nossos computadores, e talvez vai demorar um tempo para a gente ter, talvez aí com os computadores quânticos, para a gente entender. Então a gente dá o nome de infinito, mas não é. A fonte, ela tem um princípio criativo. Então ela é um estado finito. Ela vai ganhar a bagagem quando ela fizer toda a sua experiência pelos seus fractais. Aí sim ela tem material para formatar outra forma de existir. E ela está fazendo isso. Um agora, inclusive. Tá? Gerando outras possibilidades de um estado não material, talvez a gente sugere pelos acessos, é uma imaterialidade, é um estado de existência não material, tá? Que ela gerou através daquilo que é, ela vem gerando através daquilo que é experiência, dos fractais, ou seja, dos pedacinhos que estão experimentando no caso nós, tá? Então, deu para entender? Então, é algo complexo, do qual a gente tem dificuldade de entender, até porque a gente tem a coisa da linearidade do tempo. Quando você tem o tempo, as coisas complicam um pouquinho, porque a gente não concebe a ideia de atemporalidade, né? Para nós, as coisas, elas estão numa seta, né, de existência. Então, para a gente é um pouquinho difícil, mas é mais ou menos dessa ordem aí. Vamos lá, então. Quem mais?